Boa noite, eu sou Agelson Soares, do curso de Engenharia de Produção. Estou aqui para apresentar o meu trabalho de conclusão de curso, onde o meu orientador é o professor Carlos Fernandes, o mestre, e estarei aqui com o tema a análise de custo, volume e lucro aplicado a uma empresa gráfica no gráfica editorial em Pernambuco. E de forma introdutória, eu queria lembrar que todas as empresas têm um alvo existencial. E o alvo existencial das empresas gira em torno de um bom planejamento estratégico, de uma boa produção, de uma boa ordem de produtos e também de um bom controle de custos. O controle de custo ele é essencial em todas as áreas da nossa vida. Se nós percebermos direitinho, é um sistema estratégico o controle de custos. Estratégico porque até em nossos lares, se nós fizermos o controle de custo da maneira correta, teremos êxito. Infelizmente, muitos orçamentos familiares têm ido para o brejo por uma falta de um controle de custo. Imagine uma empresa que precisa de mais detalhes de controles de custos e despesas. Dá para entender também que quando queremos mudar, fazer esse controle, vamos encontrar desafios. No nosso lar, no momento em que a gente corta alguns custos, encontramos desafios na empresa da mesma forma. E esse desafio está baseado em onde cortar, o que cortar. Então, o controle de custos, ele ajuda a você decidir de uma maneira onde você tem uma referência, você tem uma base para decidir baseado em algo, não aleatoriamente. Para esse sistema de análise, para essa apresentação, esse trabalho, essa pesquisa, eu vou usar a ferramenta da análise de volume e lucro. Essa ferramenta ela analisa as variações de volume, de custo e de lucro em relação a esses controles e o que a gente pode melhorar e o que a gente pode aumentar, o que a gente pode diminuir. Então essa ferramenta, o CVL, é que será usado. E eu usei como método pegando 10 produtos principais da empresa e fazendo a análise nele num período entre agosto e outubro, e com isso fazendo entrevistas e pegando formulários e trazendo informações para que eu pudesse montar todo o meu estudo. E no final, quando eu passei a ferramenta, que eu analisei os dados e dei uma análise nos custos e despesas, vamos perceber oportunidades e reavaliações de melhorias e benefícios que a empresa pode ter depois de uma análise dessa. O objetivo geral desse trabalho é analisar pelo método CVL as oportunidades de melhoria e dos controles de custos industriais. E no meu objetivos específicos é o passo a passo que eu vou ter que enfrentar, o que enfrentei. Levantar informações oriundas do financeiro, como custos, despesas e etc. E também, depois que eu levantar essas informações, eu pego essas informações e aplico o CVL nela. É a segunda etapa. E numa terceira etapa, falando dos objetivos específicos, eu vou propor ações à vista de subsidiar decisões gerenciais acerca dos controles, possibilitando uma réplica até para outros produtos. Esses são os objetivos gerais e específicos. Na fundamentação teórica, nós tivemos que estudar e fizemos um breve histórico sobre a produção do livro no Brasil e no mundo. E vimos que dentro desse breve histórico, tanto a versão papel como a versão digital tem crescido muito, mesmo quando as pessoas têm um poder aquisitivo caído e depois ressurgido, ou quando vai se levantando o poder aquisitivo. Falando do CVL, da própria análise CVL, ela nos dá dados importantes da instituição que nos ajuda a traçar planos para as vendas, planos para as próximas operações, para as próximas produções. E nesse contexto, Leite, em 2016, ele disse o seguinte: a análise CVL surge como uma ferramenta usada para projetar o lucro e obter lucro que obteria diferentes áreas de fabricação. Pode ser na área comercial ou na área de fabricação. Também demonstra o efeito sobre o lucro quando o preço é modificado. Essas foram as palavras de Leite. Vamos ver agora alguns componentes da margem de contribuição. Ou melhor, alguns componentes do CVL, um deles é a margem de contribuição.
Entende-se, segundo o Borges de 2015, que margem de contribuição é encontrada através da diferença entre o valor da venda e os gastos do produto. Como também temos outro componente chamado margem de segurança. E nesse caso, Martins, em 2010, na página 259, ele diz o seguinte, que a mais segurança demonstra que o quanto a empresa pode reduzir sua receita sem ter prejuízo. Além dessas situações, desses componentes, é bom a gente sempre lembrar que existem os custos. E os custos são divididos em custos diretos, indiretos, variáveis e custos fixos. Os custos diretos, já está dizendo, está envolvido diretamente com o produto. E os indiretos de forma indireta, como você pagar um aluguel, uma energia que não está diretamente relacionada à fabricação, mas os custos diretos, se você precisar de cola para fabricar determinado produto, então está sim ligado aos custos de fabricação, então é um custo direto. E os fixos variáveis são aqueles que aumentam quando aumenta a produção, e o fixo é aquele que fica fixo mesmo que a produção aumente, que é o caso, mais uma vez eu cito, a energia e o aluguel. Ok? E dentro dos componentes do CVL também temos o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é aquela situação onde que você tem aqui uma reta da receita, e tem uma reta aqui dos gastos fixos, e tem outra reta dos custos variáveis. Quando a reta da receita total se cruza com os custos variáveis, chegamos ao ponto de equilíbrio. E o que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é no momento em que você vende determinado volume do seu produto, e naquela situação você está em condições de não ter prejuízo, mas também não ter lucro. Você está dizendo, em outras palavras, eu cheguei no ponto de equilíbrio, a partir de agora eu vou começar a ter lucro. Você tem uma base, você sabe aonde é que você tem que vender para pagar suas contas, e dali para frente, onde é que você começa tendo lucro. Então, perguntas importantes como: qual a minha lucratividade em determinado produto? Qual o volume que eu tenho que vender? Quais produtos têm menos ou mais lucratividade? Quais produtos merecem atenção? Como anda meu lucro operacional? Como eu faço para negociar com meus parceiros? Como é que eu faço para dar desconto? Então o CVL ajuda você a responder essas perguntas. Continuando dentro do raciocínio, passamos para a metodologia. E na metodologia nós trabalhamos com essa empresa que é do ramo gráfico editorial, que é do estado de Pernambuco. É uma empresa de economia mista que tem uma parte do estado e outra parte de acionistas. E essa empresa, foi nela que foi tirado os 10 produtos do mix dela, os 10 produtos mais importantes para fazer essa avaliação. Começando fazendo uma pesquisa do tipo descritiva e exploratória. A pesquisa descritiva é aquela, como o nome já diz, que descreve detalhes dos custos, despesas, dos formulários, de orçamentos. Então, eu preciso descrever tudo. Então, é uma pesquisa descritiva. E exploratória porque ela explora, ou seja, informações pouco exploradas, passamos a cavar mais, a ir mais fundo, a explorar elas. Então, por isso que se chama uma pesquisa também exploratória. E dentro dessa metodologia, nós passamos para os tipos de dados. E quais serão os tipos de dados? Os dados que nós iremos atrás, que iremos correr atrás para poder fazer esse estudo é custo, preço de venda, quantidades vendidas. Então, todas essas informações vai nos ajudar a construir tabelas onde vou passar a análise CVL e ter conclusões com base mais aprofundadas. Depois de pegarmos os tipos de dados, vamos selecionar as variáveis. Então, as variáveis são os produtos que eu escolhi. E esses produtos eles foram escolhidos por amostra por conveniência dos produtos. Então, foi tirado a amostra por conveniência porque pegamos os produtos mais relevantes da empresa. Aqueles que são mais relevantes, então seria melhor trabalhar com eles e fazer análise em cima deles e depois, se for o caso, em cima de outros produtos. Fizemos também entrevistas focalizadas. Entrevista focalizada, como o nome também sugere, é aquela entrevista onde você deixa o entrevistado bem à vontade. A partir do momento que ele vai saindo da linha e não está dentro do foco, aí você chama ele para o foco novamente. Por isso que se chama entrevista focalizada, que você não deixa o entrevistado sair do foco. Ok? Temos também o levantamento de dados. Então, esses dados que eu falei, custos, despesa, quantidade vendida, eles foram levantados. Eles precisaram fazer levantamentos. E levantamentos como? Aí eu levantei por meio de orçamentos, de planilha, de formulários, para poder levantar esses dados.
Depois de levantados os dados, eles precisavam fazer o tratamento dos dados. E os dados eles foram tratados de que forma? Pela análise CVL, custo, volume e lucro. Então todos os dados em mãos precisa passar agora por um tratamento. Aqui estão as fórmulas utilizadas, tanto da margem de contribuição unitária, como da margem de segurança, como do ponto de equilíbrio contábil. E por fim, eu dividi os resultados em dois blocos. O primeiro bloco é quando a gráfica fornece o produto fabricado à editora. E o segundo bloco é quando a editora pega os produtos que já estão fabricados e vende ao público externo. Então, vamos ao resultado das discussões. E no primeiro bloco, nós percebemos o seguinte, que foi construído tabelas e gráfico a fim de fazer uma avaliação mais apurada, nos quais os custos estão contidos preço de venda, margem de contribuição, margem de segurança, volume vendido, ponto de equilíbrio, preço unitário. Então, as tabelas foram construídas em cima desses dados. E dentro da primeira tabela, nós percebemos que temos 5 itens, 5 produtos que estão com a margem de contribuição baixa. E a gente pergunta, e com base em quê? Com base em que a editora vai precisar de 25,3% de despesas para poder vender esse produto. A partir do momento em que a margem de contribuição gira perto ou próximo dessa porcentagem, eu estou dizendo em outras palavras que eu vou estar trabalhando em cima da zona de risco. Eu posso até estar tendo prejuízo a partir do momento que eu sei as despesas que eu vou ter para poder vender aquele produto. Então, esses produtos que eu falei, eles têm 18%, 13%, 12%, 16%. Então, todos são abaixo de 25,23%, que é a despesa para a venda. Então, isso foi encontrado. E dentro desse mesmo pensamento, fomos investigar mais profundamente, que foi uma pesquisa exploratória, e vimos que os serviços terceirizados, eles carregavam muito os custos de fabricação. Como vimos aqui nesse gráfico pizza, vimos o produto terceirizado ali em cor roxa, eles ocupam um número muito grande, 70%, 65% de todos os custos de fabricação. Então foi orientado à gestão uma reavaliação das terceirizações para que pudesse visualizar oportunidades, diminuir esses custos de serviços terceirizados para, de certa forma, diminuir também o custo de fabricação, diminuindo o preço de venda e colocando o produto com mais competitividade no mercado. Ainda lembrando daquela questão, eu fiz um gráfico de barras que aqui mostra que os serviços terceirizados desses produtos que eu falei no slide anterior estão sobrecarregados. Aqui a gente vê na parte roxa que eles estão mais sobrecarregados. E esses dois últimos produtos são os produtos que têm pouco carregamento terceirizado. E a gente já vê um comportamento diferente dele. E é um produto que tem uma margem de contribuição maior e um ponto de equilíbrio menor. E assim ajuda com que o produto entre no mercado e disputando de igual para igual. Nós percebemos também que a gráfica ela fornece o produto à editora em cima do ponto de equilíbrio. Então, ela, como diz o dito popular, ela entrega a preço de custo. Então, ela entrega o produto a preço de custo, porque a gráfica tem a editora dentro dela. Então, a editora, podemos dizer que é um cliente interno. E a gráfica não quer ter lucro em cima da editora, porque ia estar puxando sangue dela mesmo, porque a editora é dentro da gráfica. Então, a gráfica fornece a preço de custo e a editora agora vai vender ao público para poder arrecadar aquele dinheiro investido para a fabricação. Então, temos aqui o quadro onde a margem de segurança está zerada. No segundo bloco, nós percebemos outras informações importantes concernentes à análise custo, volume e lucro. Mais uma vez, o CVL influencia no processo decisório do engenheiro, do gestor, trazendo informações preciosas. Por exemplo, aqui em destaque temos o produto G e H, também na zona de risco, ou seja, perto de 25,23%, que é considerado a zona de risco. E vemos que essa preocupação em olhar uma tabela e ver esse produto precisa ser analisado, o que é que está acontecendo com ele. Por que ele está assim? Porque ele poderia melhorar, ele tem que ser descontinuado, vale a pena continuar com ele. Então, análise custo, volume e lucro ajuda nesse sentido.
Continuando dentro do raciocínio, vimos também que esse produto H é um produto que necessita muito de anúncios, porque produtos como revistas e jornais, eles trabalham muito em cima de anúncios, porque é isso que sustentam eles. Não simplesmente a venda da tiragem, mas sim anúncios e propagandas. Então, esse produto H, que se trata de uma revista, ele tem um anunciante fixo que cobre os custos de fabricação e faz com que a revista, o produto H, chegue no ponto de equilíbrio e pague suas contas. Mas isso não faz com que o engenheiro de produção fique acomodado a ponto de não controlar esses custos. Pelo contrário, ele vai chegar perto do marketing, ele vai chegar perto do comercial e vai pedir que faça ações com que fidelizem mais ainda anunciantes, para que não fique em cima de uma pessoa só todos os custos de uma revista, e no momento dessa pessoa sair, a revista pode ficar na mão. Então é essa a orientação. Como também, olhando para o gráfico, percebemos produtos que estão com a margem de contribuição alta e produtos que merecem uma boa atenção, onde temos vários produtos em um determinado local, numa gráfica, por exemplo, ou numa indústria, onde uns dão mais lucro e outros dão menos. Os que dão mais lucros, vamos trabalhar com ele, continuar, e o que dão menos, vamos ver o que é que podemos mudar, o que podemos fazer. Ainda no segundo bloco, vimos aqui um produto onde tem um ponto de equilíbrio baixo, que é bom, e outro produto que tem um ponto de equilíbrio alto, que é ruim. Então, quanto maior o ponto de equilíbrio, é mais ruim para a lucratividade daquele produto. Porque o produto, por exemplo, é fabricado 1000 produtos, e se o ponto de equilíbrio for 900, eu só vou ter 100 para poder lucrar. E se eu for fabricado 1000 produtos e o ponto de equilíbrio for 100, eu vou ter 900 para lucrar. Então vai ser mais importante ter um ponto de equilíbrio baixo e não um ponto de equilíbrio alto. Falando ainda no segundo bloco sobre negociações e descontos, vimos que tem negociações com consignação, com desconto com alunos e com eventos. Aí eu fiz uma simulação com respeito à consignação. E com respeito à consignação, essa simulação indica o seguinte, que antes da consignação tinha um lucro operacional baixo por causa das margens que precisam ser reavaliadas, como já falei anteriormente. E se eles colocassem esses produtos que já estão com a margem baixa na situação de consignação, aí é que eles teriam mais prejuízo ainda. Então fiz uma simulação aqui, e nessa barra aqui em destaque, nós percebemos o quanto de prejuízo cada produto teve se colocando na consignação. E mais uma vez eu digo, a análise custo, volume e lucro serviria de parâmetro para o gestor, antes de dar o desconto, analisar: eu posso dar, quanto eu posso dar? A mais de segurança vai dar, ou eu vou estar com a mais de segurança muito imprensada? Então, a análise custo, volume e lucro ajuda a fazer valer o que tem aqui nesses dois bonequinhos. A melhor negociação é aquela equilibrada, que fica bom para os dois lados. E por fim, nós percebemos também que o preço, a maneira de precificar, era uma maneira por eles desconhecida. Simplesmente ele pegava os custos de fabricação e multiplicava por 3. E isso era uma preocupação, porque eles estavam usando provavelmente o markup multiplicador, sem saber que esse markup precisa ser atualizado, porque impostos e tributos mudam a todo momento. Sendo assim, nós indicamos o markup para eles, o processo do markup, e fiz uma simulação aqui com respeito às despesas que a empresa tem para poder vender o produto, que chegou a 53,25%, junto com o lucro desejado, é claro. E fiz esse exemplo do produto G, onde o produto G era vendido por R$80. Quando eu fiz e usei essa fórmula do markup, o produto, chegamos a um markup de 0,4675 e o preço de venda a 139,85. Ou seja, um produto que deveria ser vendido a 139 estava sendo vendido a R$80, tendo um prejuízo de R$59, ou eu posso chamar de uma diferença financeira de R$59. Então era uma opção e uma dica do markup. Agradecemos e concluímos entendendo que a análise custo-volume proporcionou uma situação atual desses 10 produtos, evidenciou detalhes importantes no controle e propôs também a subsidiar decisões do gerente, como melhor monitoramento e uso da ferramenta CVL, e sugere que esse estudo vá para outros produtos, e com a aplicação da CVL satisfeito todo o nosso trabalho e tudo que nós queríamos. Eu agradeço, aqui eu tenho a referência bibliográfica. Tenha uma boa noite, obrigado.